Prezados calouros da Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia da Unidade Bento Gonçalves. Eu sou a professora Marlene Guevara dos Santos, coordenadora do curso, e vou estar conversando um pouquinho com vocês, explicando sobre o curso, falando sobre a estrutura do curso e a estrutura da nossa universidade e da nossa unidade, para que vocês comecem a conhecer um pouco melhor a universidade onde vocês ingressaram. A nossa instituição, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ela é sediada em 23 unidades em diferentes cidades do estado, abrangendo as diferentes regiões. Essas regiões são divididas em 7 campos regionais e a nossa unidade Bento Gonçalves está sediada no campus regional 2, que compreende a região da Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra. A criação da universidade, há 20 anos atrás, foi determinada pensando no desenvolvimento regional, e a concentração das unidades ela foi distribuída pensando em oferecer cursos gratuitos em locais do estado onde não havia muita oferta de cursos públicos. Então, a região aqui da Serra é uma região onde antes do Instituto Federal não havia nenhuma outra unidade além da UERGS de curso público. Então, o foco da UERGS é desenvolvimento regional, abrangendo atividades de acordo com a vocação regional. E por isso, o nosso curso de Engenharia de Bioprocessos da Unidade Bento Gonçalves buscou atender a demanda de conhecimento na área de fermentação, porque a nossa unidade está localizada numa região vitivinícola, onde a fermentação é bastante importante. Hoje, após 20 anos de criação, a nossa instituição tem em torno de 6.000 alunos, entre graduação e pós-graduação. Além da unidade Bento Gonçalves, 2 outras unidades têm o mesmo curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, que são a unidade Porto Alegre e a unidade Santa Cruz do Sul. Essas unidades também têm a mesma estrutura de curso, com pesquisas, voltadas mais ao desenvolvimento regional dessas outras unidades, dessas outras localidades. Então, falando um pouquinho sobre a nossa unidade, o atendimento da nossa unidade, nós temos, então, a equipe da UERGS, que vocês vão conhecer na primeira aula. A parte toda administrativa é realizada, secretaria, é realizada pela Silvia Gattiboni, que é chefe de unidade. Por que chefe de unidade? Porque ela é a responsável pela parte patrimonial, da unidade, certo? Então, ela que cuida dos prédios, da estrutura, da contratação de limpeza, e etc. E a Ana Paula Papen, que é agente administrativo, que também trabalha com essa parte administrativa, burocrática do registro acadêmico, das matrículas, de todo o sistema de administração acadêmica. Nós temos um bibliotecário na região 2, que atende toda a região, mas que fica lotado na nossa unidade. O nosso curso tem disciplinas principalmente da área biológica, da área química, da área de engenharia e da área de exatas. Então, na área biológica, nós temos 3 professores lotados na unidade que atendem essas disciplinas. São a professora Ana Carolina Tramontina, a professora Francine Tramontina e o professor Fábio Maciel. Logo, vocês vão conhecer toda a equipe. Os professores da área da Química são a professora Ana Amélia Vasconcelos, o professor Evilás de Andrade. Na área da Engenharia, quem atende sou eu, professora Marlene, professora Crista, professora Dayana, que é lotada na unidade Osório, mas atende a nossa unidade, e o professor Rogério Tum, que é lotado na unidade Caxias, mas que também trabalha na nossa unidade. Na área de exatas, nós temos a professora Luísa Seligman, que é lotada em Porto Alegre, e que vai estar atendendo a nossa unidade esse semestre, e o professor Fábio Rocha, que é um professor da UFPEL, que trabalha conosco através de um convênio. E o professor Guilherme Weber, que é lotado na unidade, mas que está afastado para finalização de doutorado. Na área de humanas, nós temos o professor Cláudio Correia, que é lotado na unidade, atende as disciplinas de inglês, a professora Betina Bittencourt, que é da unidade Caxias, que atende também a nossa unidade, a professora Raquel Veit. Eu, então, sou coordenadora do curso, professora Marlene, e nós temos, então, no campus regional 2, uma diretora regional, que representa as nossas unidades da região 2 junto ao conselho universitário, que é a professora Fernanda Stalivieri, que vocês também vão conhecer na nossa apresentação no primeiro dia de aula. Para vocês conhecerem melhor os professores, entenderem qual que é a formação e qual que é a área de atuação de cada professor, eu sugiro vocês verificarem os currículos Lattes que estão disponíveis no site da UERGS. Então, aqui no site da UERGS, vocês entram em institucional, unidades universitárias, unidade Bento Gonçalves,
E aqui vocês têm as informações, né, da nossa chefia de unidade e os docentes. Então, aqui nós temos, vocês têm acesso, né, para cada um dos docentes da unidade, vocês têm acesso ao currículo Lattes. Vou dar um exemplo aqui. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão abrir o currículo Lattes de cada professor. Então, aqui vocês vão ter, para cada professor, vocês vão saber onde ele se formou, qual é a formação, quais são as linhas de pesquisa, né, tudo que vocês têm de informação dos professores. Então, eu sugiro que vocês façam isso para conhecer e até mesmo para entender como funciona a plataforma Lattes, porque todas as pessoas vão precisar, né, todos vocês vão precisar criar os seus currículos Lattes ao longo da sua vida acadêmica. Qual é a estrutura da nossa unidade? A nossa unidade, por ter apenas um curso, essa unidade é apenas voltada para esse curso. Então, nós temos 4 salas de aula que são utilizadas nos 3 turnos, né? Então, nós temos disponibilidade suficiente. Temos uma biblioteca com espaços de estudo para os alunos poderem utilizar. Temos uma sala de informática com 20 computadores disponíveis para os alunos com internet. Sala do diretório acadêmico, né? Então, o diretório acadêmico é formado por alunos e vocês têm uma sala disponível com micro-ondas, geladeira, para os alunos também poderem ter um período de permanência, tem armarinhos, né, para guardar o material de vocês. Então, o diretório acadêmico também tem uma salinha específica para ele. Temos um laboratório de química, que também é utilizado para outras atividades além de química, como bioquímica, microbiologia, né? Então, no momento, nós temos apenas um laboratório, mas estamos estruturando outros 3 laboratórios. O laboratório, então, que está sendo estruturado de microbiologia e biotecnologia, que está em organização. Laboratório de micologia, que o professor Fábio utiliza em pesquisas também, que está sendo organizado. E o laboratório de física e engenharia, que também está sendo organizado. A sala da secretaria, onde vocês vão ter acesso, então, ao pessoal do administrativo, né, a Silvia, a Ana Paula, a sala de reuniões que os professores utilizam para as reuniões de colegiado, e os professores têm gabinetes, né, salinhas para cada 2 professores, onde eles vão poder atender vocês, vão poder receber os alunos para tirar dúvidas, para conversar. E então, uma sala de permanência e atendimento aos alunos, né? Isso tudo funciona no momento em que a gente está em aula presencial. Nesse momento de aulas remotas, desde março do ano passado, nós não estamos usando essa estrutura devido à questão da pandemia. Então, desde março do ano passado, nós estamos no ensino remoto, trabalhando apenas via computador, internet, videoconferência, e a estrutura está lá aguardando o nosso retorno. Então, para falar um pouquinho sobre o curso, né, qual é o trabalho de um engenheiro, né? Às vezes vocês entram no curso de engenharia sem saber exatamente o que vão fazer no futuro. É importante para a sociedade um engenheiro, né? Porque é muito fácil reconhecer a importância para a sociedade de um médico, de um advogado, né? De um engenheiro civil. São profissões que é mais fácil do pessoal enxergar porque são mais conhecidas, né? Muitas vezes, a engenharia de bioprocesso e biotecnologia, os próprios alunos têm dificuldade de explicar para os pais o que é a sua engenharia, né? Qual que é a profissão que ele vai seguir, o que ele vai fazer, certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Se a gente for pensar, né, no crescimento da população mundial, tá? Até 1850, por ali, 1800, 1850, a população mundial era muito pequena. Por quê? Não tinha a estrutura que a sociedade tem hoje, não tinha as facilidades e não tinha também toda a estrutura que a gente tem hoje de auxílio, né? Então, as pessoas, nascia muita gente, mas morria muita gente, as pessoas viviam pouco. A partir de 1800, o que aconteceu para que essa população mundial crescesse dessa forma? O marco histórico é a primeira revolução industrial. A partir do momento em que as máquinas foram criadas, a gente teve a condição de vida melhor da população. Produzir bens, produzir alimentos, produzir tudo que a população precisa em quantidade e com qualidade, fez esse salto acontecer. E o segundo marco foi a questão da medicina, dos avanços da medicina. Então, a partir dessa época, a população mundial cresceu exponencialmente. Não que isso seja 100% bom, porque nós sabemos que a superpopulação é um problema, mas o que
ofereceu tudo isso foram os avanços tecnológicos, né? As condições de vida das pessoas melhoraram e por isso é possível, então, a população mundial crescer dessa maneira. E agora, o nosso desafio é manter essa população, oferecendo tudo que ela precisa, preservando o meio ambiente. Então, o que a engenharia de bioprocesso e biotecnologia faz? É importante para a sociedade? Sim, é importante. Todas as engenharias são importantes. É fácil entender que o engenheiro civil constrói prédios, constrói casas, mas o que um outro engenheiro, por exemplo, um engenheiro mecânico faz? O engenheiro mecânico faz estruturas, máquinas, né, coisas que vão virar mecanismos para a produção, além de automóveis, né? E o que o engenheiro químico faz? O engenheiro químico desenvolve os processos da área química que foram possíveis, então, toda a questão do crescimento, né, da produção de plásticos, de borrachas, de materiais diversos que estão hoje na nossa sociedade e que possibilitaram a nossa sociedade ter tanta tecnologia. E o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia é uma área derivada da engenharia química. A engenharia química começou a se especializar em diferentes engenharias. Por exemplo, a engenharia de alimentos é uma engenharia química focada na química dos alimentos. Uma engenharia de plásticos é uma engenharia química específica para plásticos e polímeros. E uma engenharia de bioprocessos, então, é uma derivação da engenharia química focada nos processos de produção utilizando micro-organismos vivos, certo? Então, o que faz um engenheiro de bioprocesso e biotecnologia? É diferente de um biotecnólogo, tá? Então, quando vocês escolheram um curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, vocês não estão ingressando num curso de bacharelado em biotecnologia. Isso é importante que fique bem claro desde o início. O que o engenheiro vai fazer? O engenheiro pesquisa, planeja, projeta e implanta e controla processos para produzir bens e serviços para a sociedade. Então, o nosso foco da engenharia é pegar bioprocessos e fazer com que esse bioprocesso produza produtos em quantidade e qualidade para atender a sociedade. Vou dar um exemplo. Um biotecnólogo trabalha apenas com a parte de pesquisa e desenvolvimento desses processos e produtos, né? Então, vai trabalhar em pequena escala, vai trabalhar com pesquisa em laboratório. E o engenheiro vai pegar todo esse conhecimento do processo, né, que foi desenvolvido, do micro-organismo, e projetar os equipamentos do processo em larga escala para volume de produção. Então, por exemplo, um biotecnólogo pode trabalhar na pesquisa de vacinas e de medicamentos, mas quem é que vai fazer com que essas vacinas sejam produzidas em milhões e milhares de unidades, né? Então, o engenheiro vai pegar esse processo e vai torná-lo viável em larga escala. De que forma? Projetando equipamentos, projetando processos, né? Desenvolvendo esse processo pensando em escala de produção. Os bioprocessos são os processos que utilizam seres vivos como matéria-prima na obtenção de determinados produtos. Um exemplo muito fácil e claro são os iogurtes, né? Em que a gente utiliza micro-organismos para a produção do iogurte, utilizando a matéria-prima do leite e a levedura. A biotecnologia, então, que vocês também têm parte do curso, né, vocês também aprendem, é o desenvolvimento de pesquisa e seleção e aplicação desses seres vivos e também através de alterações genéticas, né, os organismos geneticamente modificados, em busca de melhorar os produtos derivados desses processos, né, utilizando seres vivos. Então, além de toda a parte de engenharia, o curso de vocês também tem a parte biológica de conhecimento de biotecnologia. Então, o curso de vocês é mais abrangente do que o bacharelado em biotecnologia. Então, a engenharia de bioprocesso e biotecnologia, ela une as áreas de engenharia, a área de biologia, conhecimento de biologia, e a área da química. Quando a gente tem a engenharia química, né, a gente tem a química industrial. Quando une a biologia e a química, a gente tem a área de bioquímica, né, biologia molecular. E quando tem a área da engenharia com biologia, é engenharia bioquímica. E a biotecnologia, então, é um agregado de todos esses três conhecimentos, da área da biologia, da engenharia e da química. E é isso que vocês vão estar aptos, né, através do curso, desenvolvendo conhecimento nessas três grandes áreas. Quais são as áreas de trabalho, então, do engenheiro de bioprocessos? Né? Vocês têm a área da indústria de alimentos, né, a produção de vinhos, de espumantes, né, iogurtes, pães, qualquer produto fermentado, vocês têm conhecimento, né, vão desenvolver conhecimento suficiente para desenvolver. Indústria de combustíveis, etanol, biodiesel, biogás, né, existe muita preocupação atual com o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis. E os biocombustíveis são um grande marco
para o futuro, né? A gente precisa desenvolver esses biocombustíveis. Indústrias farmacêuticas, desenvolvimento de vacinas, de antibióticos, enzimas, medicamentos. Na agroindústria, através do melhoramento vegetal, da produção pecuária, bioinseticidas, desenvolvimento de produtos para combater pragas agrícolas, utilizando ingredientes ativos, vírus, fungos ou bactérias. Na área ambiental também tem uma grande atuação no tratamento de esgoto por processos biológicos, na gestão dos resíduos, na compostagem, na área de toxicologia. E na indústria de bioaromas também, aromas naturais produzidos por micro-organismos. Então, todas as áreas em que vocês imaginem que é possível produzir algum produto através de um micro-organismo, né, ou algum serviço, a gente vai ter a área de atuação do engenheiro de bioprocesso e biotecnologia. Então, o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia congrega todo o conhecimento base da engenharia química, mais o conhecimento da biotecnologia, né, e para isso, desenvolvimento do conhecimento na biologia. Então, o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia pode, sim, trabalhar tanto na área de pesquisa básica em laboratório, quanto na área industrial, certo? Vocês têm essa ampla área de atuação nas duas possibilidades. O registro profissional é dado pelo CREA, e as atribuições estão descritas no sistema CREA-CONFEA e incluem as seguintes atividades: pesquisa e desenvolvimento de processos, produtos e projetos das instalações e equipamentos para a indústria biotecnológica, certo? Então, pesquisar e desenvolver processos e produtos e realizar projeto de instalações. Então, essa é a base da engenharia. Fazer o gerenciamento e controle de qualidade em processos e produtos biotecnológicos, ou seja, não só projetar a indústria, mas com uma indústria operando, fazer o gerenciamento desse processo e o controle de qualidade desses processos. Produção de biofármacos e produtos para diagnóstico, alimentos, bebidas, insumos e produtos biotecnológicos para agricultura, pecuária e bioenergia. Ou seja, vocês têm uma ampla área de atuação também, né, nesses produtos na área alimentícia, bebidas, produtos para agricultura, pecuária, bioenergia, biofármacos. Então, aqui está dando, né, a abrangência do curso. Uma grande área de atuação também do engenheiro de bioprocessos é o monitoramento e controle da poluição do ar, da água, do solo, e o tratamento biológico dos resíduos sólidos, efluentes e líquidos e das emissões atmosféricas de origem industrial, agrícola ou urbana. Ou seja, na área ambiental também tem uma grande área de atuação. Outra possibilidade é trabalhar na comercialização de equipamentos e produtos específicos da indústria biotecnológica, oferecendo também assistência técnica aplicada aos produtos e processos bioindustriais. Ou seja, existe também na área comercial o que chamamos de vendedores técnicos, pessoas que trabalham na área de vendas, mas que conhecem os equipamentos. Então, essa é uma possibilidade também de trabalho. Redação e controle de patentes relacionadas à área biotecnológica. Então, no momento em que se desenvolve um novo produto e vai se realizar a patente, vocês podem trabalhar na elaboração, na redação dessas patentes. Também é possível trabalhar no ensino e formação de recursos humanos em todos os níveis pertinentes. Então, vocês vão poder trabalhar na área de ensino, tanto da área técnica quanto da área superior, né, do ensino superior, na área de bioprocesso e biotecnologia. Planejamento, gerenciamento e execução de obras ou serviços técnicos na área de bioprocessos e biotecnologia, ou seja, realizar o planejamento de uma obra industrial, da implantação de uma indústria, gerenciar a execução dessa obra, né, ou serviço técnico na área de bioprocesso. Então, no momento em que houver a demanda, por exemplo, de implantação de uma nova indústria da área de bioprocessos, vocês podem fazer todo esse gerenciamento. Logicamente, vocês vão precisar dos outros engenheiros, né, para fazer a parte estrutural, a parte civil, a parte mecânica, mas vocês têm condições de gerenciar todo esse planejamento inicial do projeto e a execução, acompanhar a execução, né, organizar e coordenar a execução. Também é possível trabalhar na área de vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, né, emissão de laudos, pareceres técnicos, auditoria, arbitragem na área de bioprocesso e tecnologia. O que isso quer dizer? Às vezes, existe algum processo, por exemplo, algum processo na área de recursos humanos, né, por exemplo, algum funcionário processa a empresa. Vocês podem trabalhar para a justiça como peritos, né, fazendo a perícia, fazendo a inspeção e emitindo laudos técnicos, por exemplo, a respeito daquele processo relacionado à área de bioprocesso e biotecnologia. Tanto para a área, por exemplo, né, de
recursos humanos, quanto também de acidentes, né? Então, se, por exemplo, se ocorre um acidente numa indústria, vocês podem estar trabalhando em relação a isso. Então, trabalhando para a parte legal, né? Para a parte da justiça. Então, resumindo, vocês podem trabalhar no futuro tanto pesquisando e desenvolvendo produtos em laboratório, pesquisando as etapas do processo para determinado produto, ou vocês podem trabalhar também, então, desenvolvendo o projeto do processo, dimensionando os equipamentos que serão utilizados num determinado processo produtivo, assim como acompanhando e orientando a construção das fábricas e dos equipamentos. E após a fábrica pronta, né, ou até mesmo numa fábrica que já exista, vocês trabalharem supervisionando a produção e a qualidade dos produtos produzidos. Na área ambiental também vocês podem trabalhar gerenciando os impactos ambientais, né, tratamento de efluentes, tratamento de gases, né, geração de biocombustíveis a partir de resíduos, e na área agrícola também, orientando e acompanhando a aplicação de tecnologias, né, de biotecnologias na área agrícola. Então, de acordo com o sistema CREA também, as habilidades e competências que vocês vão estar aptos, né, após receberem o diploma, será planejar e conduzir experimentos, interpretar resultados, né, então trabalho de laboratório, utilizar os conhecimentos básicos da matemática, da física, da química, da biologia, no apoio ao desenvolvimento e execução dos produtos, dos processos e produtos biotecnológicos seguros, confiáveis e de relevância à sociedade. Então, essa é uma habilidade e competência a ser desenvolvida. Avaliar a viabilidade econômica de projetos em engenharia, avaliar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços em engenharia, de bioprocesso e biotecnologia, utilizar tecnologias estabelecidas ou tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de processos e produtos, né? Então, conhecimentos a respeito dos processos, compreender e aplicar a ética, a responsabilidade profissional, avaliando o impacto das suas atividades no contexto econômico, social e ambiental, né? Então, trabalhando com ética dentro da engenharia para oferecer aquilo que a sociedade precisa. Buscar a atualização profissional de forma permanente, então estar sempre atualizado com o mercado de trabalho, com as novas pesquisas, né, com desenvolvimento, porque é uma área bastante dinâmica, tem sempre novas questões surgindo. Interagir e comunicar-se com profissionais de diversas áreas no desenvolvimento de projetos multidisciplinares, então essa é uma habilidade super importante, nenhum engenheiro trabalha sozinho, a gente sempre tem que trabalhar em equipes, e é necessário, dentro dessas equipes, conseguir se comunicar, conseguir fazer o outro entender o que o outro está falando. Então, a gente procura desenvolver também no curso o que a gente chama de soft skills, ou seja, que são habilidades, né, sociais importantes para todos os engenheiros, que não está dentro da grade curricular, mas ela deve ser desenvolvida ao longo do curso, né, através de várias atividades. Assumir a responsabilidade pela correção, precisão, confiabilidade, qualidade e segurança dos seus projetos e implementações. Ou seja, todos os projetos em que vocês estão envolvidos, vocês têm que ser profissionais e serão responsáveis por essas atividades, né? Então, vocês têm que ter ética e têm que ser responsáveis, porque se alguma coisa acontece, vocês vão ser, são os responsáveis técnicos, então vocês vão estar respondendo pelos processos e produtos produzidos. Então, para desenvolver todas essas habilidades e competências, para poder desenvolver todas aquelas atividades previstas, né, para um engenheiro, o curso precisa desenvolver diferentes conhecimentos, né, para que vocês possam, então, receber o diploma. Quais são os conhecimentos básicos mais importantes? Vocês vão aprender sobre química, sobre bioquímica, microbiologia, genética, cultura de células, tanto animais como vegetais, vão aprender sobre biologia molecular, vão aprender sobre imunologia e bioinformática, tá? Então, basicamente, esse é o conhecimento importante. Mas para mim entender tudo isso aqui, eu preciso primeiro começar na base. Eu não posso pular direto para a bioquímica, eu preciso desenvolver muito bem a química. Então, o nosso curso inicia, primeiro, tu vai aprender química geral, química orgânica, química analítica, a bioquímica, então, vai ser dividida em bioquímica 1, bioquímica 2, na parte de biologia, né? Como que eu vou aprender genética? Eu primeiro tenho que trabalhar a biologia básica. Então, vocês vão ter biologia geral, biologia celular, ciências do ambiente, né? Então, o curso ele é estruturado como se fosse uma trilha. A gente precisa ir conhecendo a base, né? Os componentes básicos para ir avançando no conhecimento. Então, para desenvolver os processos e projetos de engenharia, né? A engenharia precisa realizar cálculos, né? Para poder
entender, né, para poder operar, implantar, vender, controlar, né, projetar, tá? Então, o que vocês vão aprender na parte profissional? Vocês vão aprender a projetar bioreatores. Como é que são os bioreatores onde eu faço as fermentações? Como que eu projeto um reator? Vocês vão aprender operações unitárias, que são o projeto dos equipamentos de diversos tipos, que são equipamentos que vão estar dentro do processo produtivo. Não basta eu fazer a fermentação, eu tenho que conhecer o processo de filtração, sedimentação, absorção, destilação. Então, existem várias operações unitárias que vocês vão aprender, né? Vocês vão aprender também modelagem e simulação. Como é que eu faço a modelagem computacional de um processo? Será que eu vou direto para a construção do equipamento ou eu primeiro simulo em computador para ver se ele vai ser eficiente, né? Então, modelagem e simulação. A parte de instrumentação e controle, que é toda a parte de controle de equipamentos, né? Como é que eu controlo pressão, temperatura, como é que eu faço a medição desses parâmetros, né? E as instalações industriais, por exemplo, que tipo de material será utilizado? Será que o meu bioreator pode ser de aço, tem que ser de aço inox, pode ser de plástico, pode ser de fibra, né? Então, vocês vão aprender em instalações industriais os tipos de materiais a serem usados, né? Quais são os tipos de tubulações, de válvulas, como é que monta um layout industrial, né? E vocês vão também aprender a disciplina de planejamento e projeto industrial, que é todo esse conhecimento, né, anterior ali de bioreatores, operações unitárias, etc., para mim planejar e projetar uma indústria. Vocês vão ter condições, ao final do curso, de fazer todo esse planejamento e projeto industrial, tá? E fazer análise econômica, se um processo, né, se uma indústria é viável. Mas, para mim aprender tudo isso, eu preciso começar na base. Então, no início do curso, para poder chegar nessa parte profissional, no início do curso a gente tem matemáticas básicas, né, que seriam, não é exatamente matemática básica, é uma matemática mais avançada daquela que vocês já conheceram, né? Então, a gente tem cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, geometria analítica, equações diferenciais, física 1, 2 e 3, algoritmos e programação, desenho técnico, físico-química, termodinâmica, fenômenos de transporte 1 e 2 e ciências dos materiais. Então, essas disciplinas básicas, elas vão dar condições de vocês aprenderem todas as outras disciplinas profissionalizantes, certo? Então, o curso, ele é estruturado dessa forma. Primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre, mais ou menos, vocês vão ter muita disciplina de base, porque eu preciso estruturar bem a base para mim construir um conhecimento sólido. Não tem como desenvolver um prédio de grandes proporções se eu não tiver uma boa base, né? Se eu não tiver pilares bem embasados, tá? Porque toda construção cai. Então, eu preciso construir o conhecimento base nos primeiros semestres para depois chegar no conhecimento profissionalizante. Então, além dessas disciplinas base, né, e das disciplinas profissionalizantes, vocês vão ter disciplinas de formação complementar, que são inglês, produção textual, administração, economia, tá? E, além disso, vocês vão ter disciplinas eletivas, né? Atividades complementares também. Então, quando eu falei que a gente precisa desenvolver habilidades sociais, né, os soft skills, de trabalho em equipe, de negociação, de comunicação, as atividades complementares, elas são muito importantes para isso. Então, participação em projetos de pesquisa, projetos de extensão, participação em congressos, participação em cursos, né, em eventos em geral, monitoria, né? O que é monitoria? O aluno que faz monitoria, ele vai ser um auxiliar do professor, né? Então, um aluno que já fez uma disciplina, ele pode ser monitor dessa disciplina, ajudando o professor, dando suporte para os alunos que estão fazendo a disciplina. Então, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo uma disciplina que tem monitoria, vocês tiverem dúvida, além do professor, vocês têm um monitor para ajudar vocês. E atividades de extensão, né? Então, no futuro próximo, a gente tem uma legislação que vai ter obrigatoriedade de 10% da carga horária em extensão, mas no PPC de vocês isso ainda não está colocado, né? Mas isso logo em breve vai ser. O que é extensão? Extensão universitária é todas aquelas atividades que os universitários fazem para fora da universidade, para a comunidade, a interação com a comunidade. E isso ajuda a desenvolver também as soft skills de vocês, né? Então, são projetos em que vocês vão estar atuando, por exemplo, dentro das escolas. E aqui na unidade nós temos alguns exemplos de projetos bem interessantes. Por exemplo, o professor Fábio tem um projeto de hortas orgânicas, em que os alunos vão nas escolas, ajudam a organizar e orientar o desenvolvimento de hortas dentro das escolas, né? Nós temos também aqui um outro projeto que visa desenvolver o conhecimento, né, o interesse pela parte científica e tecnológica dos alunos do ensino médio. Então, são várias atividades de extensão possíveis e é muito importante os alunos se engajarem também nos projetos de extensão.
Então, os componentes eletivos, né, você vai escolher de acordo com a sua afinidade. Por exemplo, se eu tenho mais interesse na área ambiental, eu posso escolher disciplinas, né, então essas aqui vão ser eletivas, vocês têm que completar uma carga horária em eletivas, mas quais componentes cursar nessa carga horária vocês vão poder escolher. Isso é lá para o final do curso, tá? Do meio para o fim do curso. Então, química ambiental, né, gestão de recursos hídricos, geologia ambiental, microbiologia ambiental, disposição e tratamento de resíduos, avaliação de impactos, planejamento e gestão ambiental, tratamento de efluentes, são todos componentes do eixo ambiental. Então, se vocês têm interesse no futuro de trabalhar mais com a área ambiental, é interessante escolher as eletivas da área ambiental. O eixo bioindustrial é para aquelas pessoas que têm mais interesse em trabalhar em indústria, né? Então, vocês vão aprender, né? Tem componentes de bioenergia, fundamentos de toxicologia, refinaria, a introdução à biorefinaria, enzimas, produção e aplicação industrial, métodos de caracterização de biocompostos, bioprocesso da indústria de alimentos e bebidas, biocombustíveis, né? Processos fermentativos industriais. Então, esses são componentes mais focados na área bioindustrial. E para aqueles alunos, então, que têm mais interesse na área de pesquisa, de laboratório, né, na parte mais específica de biotecnologia, o eixo biotecnológico, cultura de tecidos vegetal, cultura de celular animal, biotecnologia de fármacos, biotecnologia vegetal, genômica, proteômica e transcriptômica, gestão de patentes em biotecnologia, desenvolvimento de projetos e produtos biotecnológicos e biotecnologia aplicada à agricultura, certo? Então, vocês vão poder escolher os componentes. Se vocês tiverem interesse em cursar componentes de diferentes áreas, não tem problema, vocês podem também cursar componentes, né? Não precisa cursar todas as disciplinas, por exemplo, do eixo ambiental, ou do bioindustrial, ou do biotecnológico, vocês podem alternar também, né? De acordo com o interesse de vocês, né? Com o interesse de formação profissional de vocês. No final do curso, vocês vão trabalhar, então, desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso 1 e o trabalho de conclusão de curso 2. São 2 semestres, porque na primeira etapa, no TCC1, vocês vão desenvolver o projeto, vão planejar um projeto, né? Então, desenvolver um projeto de pesquisa ou projeto de engenharia, aplicando os conhecimentos desenvolvidos durante o curso sobre um assunto à sua escolha, com orientação de um professor. E vocês vão apresentar esse trabalho, então, para uma banca avaliadora, que vai avaliar a capacidade do aluno desenvolver e escrever o projeto, atestando que vocês estão aptos a se formar, que vocês já são engenheiros, certo? Então, esse TCC1 é para planejar, né, e fazer levantamento de bibliografia, definições do projeto, de metodologia, e o TCC2, então, para executar, né, e apresentar o projeto, tá? Então, esse TCC1 e 2, ele é bem importante porque ele é um fechamento do curso, né? Ali que vocês vão mostrar tudo que vocês aprenderam, né? Tudo que vocês desenvolveram, um profissional que vocês se tornaram. E o estágio supervisionado, né? Então, vocês têm possibilidade, desde o início do curso, de fazer estágios não supervisionados, ou seja, são estágios que não contam na matriz curricular, mas vocês podem fazer sem problema algum. Mas, obrigatoriamente, ao final do curso, vocês têm que fazer um estágio supervisionado, em que vocês irão vivenciar a rotina profissional de uma empresa com orientação de um professor, né, com orientação e avaliação de um professor, que vai verificar, né, as habilidades que vocês desenvolveram, né, as habilidades sociais no ambiente do trabalho também, se vocês estão aptos, né, a se formarem engenheiros, certo? Através do estágio. Então, nosso curso, ele tem um total de 5 anos, né, 10 semestres, em que vocês têm para desenvolver todos esses componentes. As nossas disciplinas, então, são presenciais, o nosso curso é presencial, tá? Estamos em situação de ensino remoto devido à pandemia, mas para o ano que vem é muito provável que a gente vá retornar para o presencial, tá? Os nossos semestres são 18 semanas letivas, tá? E dentro dessas 18 semanas para cada disciplina tem 3 avaliações. Vocês precisam tirar, né, ficar com a média nas 3 avaliações. Se vocês não conseguirem atingir a média nas 3 avaliações, vocês ainda têm uma possibilidade de recuperação. São registrados conceitos finais, né? Então, as notas no sistema, vocês vão ver como A, B, C, D ou E, certo? Mas essas notas, elas são faixas de notas, né? Então, nós temos, assim, o aluno que tira A, é porque ele tirou 9 ou mais de 10, né? Então, o aluno acertou mais que 90%, né, do componente, das questões do componente. A nota B vai de 7,5 a 8,9, e a nota C vai de 6 a 7,8. Então, tanto com a nota A, B ou C, vocês são aprovados no componente. Se vocês ficarem com a nota abaixo de 6, o conceito é D, certo? E aí vocês são reprovados, tá? Na média das três notas.
E no caso de falta de infrequência, vocês vão ser reprovados com conceito E, que é falta por infrequência, tá? Porque vocês precisam ter, no mínimo, 75% de presença. É importante salientar que um aluno de engenharia, ele precisa ter bem consciente de que ele precisa estudar muito, não só durante a aula, mas também fora do período de aula, porque vocês vão ter trabalhos, vocês vão ter resolução de lista de exercícios, trabalhos práticos para resolver, relatórios, né? Então, trabalhos de pesquisa. Então, exige bastante dedicação do aluno. É uma profissão muito bonita, vocês precisam desenvolver ela com bastante afinco, bastante determinação. E é importante também ressaltar que nos primeiros semestres os alunos se assustam às vezes com as primeiras disciplinas de cálculo, por exemplo, ou física. Mas como eu falei, vocês passando as disciplinas de cálculo, vocês vão começar a entrar na parte profissional do curso. Então é importante vocês entenderem que o cálculo, né, as físicas, as químicas básicas, a biologia básica, ela é uma preparação para os componentes posteriores e eles são importantes e necessários. Então não é necessariamente aquilo ali que vai formar vocês, e sim as disciplinas profissionalizantes, mas aquilo ali é a base da disciplina profissionalizante. Então, não desanimem os primeiros semestres, né? Às vezes o pessoal pensa que vai aprender só aquilo ali, não é. Aquilo ali é apenas a preparação para a parte profissional posterior. Auxílio extra-classe, né? Além das aulas, os professores indicarão para vocês horários de atendimento fora do horário de aula. Geralmente a gente trabalha com 20 minutos, então, por crédito por semana, ou seja, uma professora que tem 4 créditos vai ter 80 minutos de atendimento disponível, ou seja, ele vai ter um horário disponível se vocês tiverem dúvidas, né, e quiserem resolução de exercícios, quiserem entender alguma coisa, fazer perguntas, né, aproveitar o horário do professor para extra classe poderem tirar suas dúvidas. Além disso, tem, como eu falei antes, né, as monitorias, tá? Então, as disciplinas que têm monitores vão ter, então, alunos que já passaram pela disciplina, ajudando vocês também a tirar as dúvidas, a fazer os exercícios, né, a esclarecer qualquer dificuldade que vocês tenham. Além disso, né, como foi colocado na live, né, de recepção da universidade, existem os programas de suporte ao aluno. Então, nós temos bolsas de pró-docência, que são por hipossuficiência econômica, bolsas de iniciação científica, que são bolsas para pesquisa, né? Então, isso um pouquinho mais avançado no curso. Então, cada professor envia seus projetos, os projetos aprovados, né, com bolsa, a gente vai fazer seleção de alunos para trabalhar nessas pesquisas. Projetos de extensão também, né? Então, nós temos bolsas de extensão, onde os alunos podem trabalhar, e as bolsas de monitoria de disciplinas, né? Então, todas essas bolsas são bolsas no valor de R$400, né? A pró-docência é anual, a científica é anual e a de extensão geralmente depende do tempo de projeto, e as monitorias são semestrais, tá? A seleção das bolsas, dos bolsistas, né, são sempre feitas pelos docentes contemplados com os projetos, no caso de CI, extensão e monitorias. E também tem a oportunidade de estágio nas empresas da região, né? Nós temos várias empresas que costumam receber nossos estagiários. Então, essa é a estrutura do curso, né? Espero ter esclarecido vocês e fico sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Então, a gente deseja um excelente semestre letivo e eu fico sempre à disposição, né? Assim, tanto eu quanto os professores, para esclarecer dúvidas de vocês, né? Perguntas aí, questionamentos que vocês possam ter ainda. Um abraço a todos e até a primeira aula.